Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta, por uma nova semana que Ele nos dá. E neste momento nós refletimos um pouco sobre a Sua palavra. E nessa reflexão nós fazemos uma pergunta: você tem se visto diante de Deus? Você tem clamado a Deus por você? Você tem rogado que Ele conduza a sua vida em bom termo? Que Ele mude o seu quadro? Que Ele faça resplandecer sobre você a glória dEle? Pois o Senhor escuta aquele que clama, pois Ele diz: clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Jeremias, capítulo 33, verso 3. É no sentido do clamor que nesse momento nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Jabes. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 9 e 10, diz o texto: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome nele de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Eu fiz a leitura na Bíblia visual com infográfico, nova tradução na linguagem de hoje. Na Bíblia de Estudo Conselheira, você tem uma explicação falando a respeito desse texto. Este nome, em hebraico, lembra a palavra dores. Que nome? Jabes. Jabes recebeu esse nome de sua mãe porque nasceu em meio a grande sofrimento. Que a tua mão esteja comigo. Essa é uma colocação feita por Jabes. Jabes invocou o nome do Deus de Israel e foi atendido, conseguindo construir sua vida de forma diferente do que parecia determinado por seus pais. Nós também podemos buscar em Deus uma mudança em relação às expectativas que recebemos para a nossa vida. Queremos ler também para você um pouco sobre Filhos das Dores, o qual se encontra também na Bíblia de Estudo Conselheiro. Com relação a este título, Filho das Dores, uma vez que Jabes recebeu o nome de Jabes porque a mãe teve com grandes dores, lembre-se que no Salmo 127, a palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. Mas em se tratando do relacionamento pais e filhos, pais devem ter cuidado para não trazer para seus filhos maldições. Muitas vezes os pais, mesmo sem o perceber, colocam verdadeiras amarras psicológicas sobre seus filhos pequenos, seja por dar nomes embaraçosos ou por ficarem enfatizando fatos ou experiências traumáticas, geralmente por terem estado totalmente absorvidos
em seus próprios dramas pessoais. Assim com Jabes, podemos buscar auxílio em Deus. Nosso Pai do céu é muito mais importante e poderoso do que nossos pais terrenos. E sendo amoroso, se interessa em nos libertar de quaisquer fardos herdados que possamos estar carregando. Jesus fez coisa semelhante quando um leproso lhe disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele atendeu o pedido, conforme está em Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4. Porque queria ajudar as pessoas, ele ainda quer fazê-lo junto a cada um de nós. Através de Jesus, nós entramos para a família de Deus. Nessa nova família, vamos nos relacionando com o Pai do céu e com irmãos e irmãs de fé. E nesse novo ambiente, vamos sendo curados dos doloridos nomes que podemos ter recebido. Isso significa um caminho de cura para filhas e filhos. Traz consolo para pais e mães que se sintam culpados e também libertação para quem se sente oprimido por qualquer influência ou maldição hereditária. Esse auxílio está incluído no que Paulo chama de ser nova criatura em Cristo, como se encontra em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para o que Jesus, na carta a Pérgamo, diz que recebemos dele um novo nome, gravado numa pedrinha branca, conforme está em Apocalipse 2,17. Veja que o Senhor tem proposição em nossas vidas. A mãe de Jabes, na hora da agonia, da dor, coloca o nome do filho, nome esse que vem significar dor, sofrimento. Mas quando Jabes teve o entendimento do que significava seu nome, ele não cruzou os braços, pelo contrário, ele clamou a Deus para que mudasse a sua situação. E a oração dele foi que Deus tivesse misericórdia dele. Na Bíblia de Estudo de Genebra, tem-se um comentário também sobre esses versículos 9 e 10. E diz o comentário seguinte: o cronista insere um exemplo sucinto de piedade extraordinária na linhagem judaíta. A bênção decorrente da confiança devota em Deus é um tema importante em Crônicas. Nós vamos contemplar nesse livro que não é só Jabes que clama a Deus e é ouvido pelo próprio Deus, mas nós vamos contemplar outros exemplos que mostram o quão precioso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e ter a convicção que as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois é assim que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos no comentário do contexto em relação a Jabes,
Nós vamos contemplar aqui Crônicas também no capítulo 5, no verso de 18 a 22, nós temos a história das tribos transjordânicas. Depois nós vamos ter no capítulo 17, nos versos de 16 a 18, o seguinte contexto. Observem bem o que vamos apresentando para que você possa perceber que você pode buscar a Deus e aprender dele e com ele nas sagradas escrituras que está à nossa disposição para que a gente possa crescer aprendendo mais de Deus. Olha, vejam só, no capítulo 17, nos versos de 16 a 22, nós temos ações de graça de Davi, por Deus ter feito aliança com ele, pois quando você lê no 17, do 1 ao 15, você vai contemplar a aliança do Senhor com Davi. E do verso 16 ao verso 27, você vai contemplar Davi rendendo graças ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Depois, no capítulo 21, nos versos do 1 ao 20, no capítulo 21, dos versos 1 ao capítulo 22, verso 1, você vai contemplar o seguinte contexto: o levantamento do censo realizado por Davi. Depois Davi escolhe o castigo. Davi ergue um altar na eira de Ornã e o lugar do templo, e fecha esse contexto de meditação dele com Deus. Davi faz prerrogativos para edificar o templo. Davi quer andar na presença de Deus. Além desse contexto, ainda em 2 Crônicas, no capítulo 6, nós vamos contemplar nos versos do 12 ao 42, 6, do 12 ao 42, que se fala a respeito de Salomão, ora a Deus, e Deus ouve a sua oração. Além disso, ainda temos, além da oração de Salomão, no capítulo 7, do 11, nós temos a aliança do Senhor com Salomão. Além desse contexto, que foi do verso 11 ao verso 16, nós temos no capítulo 13, no verso 14, o contexto que nos leva, capítulo 13, verso 14, a seguinte colocação: olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Você tem clamado ao Senhor diante do que você tem enfrentado? Pois Deus ouve o clamor daquele que busca a sua face. Ainda em 2 Crônicas, no capítulo 14, nos versos de 11 a 13, nós vamos contemplar novamente um clamor. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus,
porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nem um sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o temor do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Você tem se colocado diante do Senhor, confiando no Senhor? Além dos textos já citados e lidos, ainda você pode encontrar refúgio no Senhor, em 2 Crônicas 18:31, ou no capítulo 20, do verso 5 ao verso 30, ou no capítulo 30, do verso 18 ao 20, no capítulo 32, dos versos 20 a 24, no capítulo 33, dos versos 12 e 13. Além de todo esse contexto, queremos te dizer que, de modo condizente com as referências geográficas desse capítulo, o enfoque é sobre a expansão territorial. Veja que Jabes pediu que Deus aumentasse o seu território, que Deus erguesse a sua vitória, fizesse mudança entre aquilo que tinha sido expressado pelos seus pais e o que Deus poderia fazer com ele. Quando o Senhor nos diz para a gente clamar, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece, Ele espera que a gente o clame. Pois ele já nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ainda quero fazer uma notificação sobre filhos e falar um pouco sobre o que se encontra no capítulo 1 de 1 Crônicas, no verso 5. O termo diz assim: os filhos de Jafé foram, e faz o elenco de quem foram esses filhos: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Com relação a este contexto, o cronista menciona 7 descendentes de Jafé, mas trata de 2 deles, Gomer e Javã, como pode ser visto nos versos 6 e 7. E mais detalhes sobre filhos. Filhos pode significar descendentes, sucessores ou nações. Também você pode ver isto nos versos 6 a 10, verso 17 e verso 20. Nas genealogias do Antigo Oriente Próximo, os termos filhos e pais descrevem com frequência a descendência biológica direta. No entanto, também pode se referir a relações familiares num sentido mais amplo, bem como a várias outras associações geográficas e sociais, sem nenhum elemento de parentesco. Aqui, filhos indica essencialmente relações culturais e geográficas. E você pode também fazer uma comparação
com o enfoque geográfico em Primeiras Crônicas, capítulo 2, versos do 42 ao 55, capítulo 4, versos de 1 a 23, e depois o verso 28, o verso 43, como também no capítulo 6, os versos de 54 a 81, no capítulo 7, do verso 20 ao 29, no capítulo 9, no verso 2, no capítulo 11, nos versos de 10 a 47, que vem fazer comentários a respeito da genealogia, a respeito da descendência, que vem mostrar a importância de se conhecer mais de Deus, de se buscar a face de Deus, de aprender dele com ele, porque é através da comunhão que temos com Deus que nós seremos identificados como filhos ou não filhos. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, nós temos a colocação a respeito de Jesus, dizendo que ele, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não receberam, ou seja, veio para os judeus e os judeus não receberam. Mas diz o texto que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você tem crido em Deus? Através da pessoa de Cristo Jesus. Se você assim tem feito, você está no caminho certo, está no lugar certo, está ligado à pessoa certa. Porque em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jabes, quando viu que o que havia sido designado para ele através do seu nome era dor, era sofrimento, ele buscou a face de Deus para que a sua sorte fosse mudada. Através de Jesus Cristo, você também pode ter o seu quadro mudado. Uma vez que você buscar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho, você gozará da vida eterna com Deus. Disse Jesus que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ele, porém, veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Em se tratando do verso 12 do capítulo 1, que ele, mas a todos quanto receberam, você tem o recebido. O verbo ou a palavra é a expressão, que verbo? Receber ou receberam. É a expressão viva da encarnação e renova a aliança entre Deus e a humanidade. A partir da encarnação do Verbo, ou seja, de Jesus tomar a forma de homem, como diz o versículo 14 do capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A partir dessa ação, que ação? Da encarnação do Verbo, aqueles que o receberam passarão a compor a família de Deus. É como se disséssemos que os filhos de Deus possuem o DNA do Verbo encarnado, ou seja, possuem o DNA de Jesus. Jesus não foi aceito pela maioria, mas por alguns que o receberam. Nesses aconteceu um processo muito poderoso.
foram transformados em filhos de Deus, porque eles creram em quem Jesus é. Aqui se encontra a mais extraordinária e necessária transformação possível para qualquer pessoa. Você quer ser transformado? Veja o que Jesus fez. E reconheça que Ele é o seu Senhor. E assim você deixará de ser criatura e passa a ser filho. Ninguém se torna filho de Deus pelos meios naturais. Veja que em Isaías capítulo 64, no verso 6, a palavra nos diz que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Não são as nossas ações que fazem com que sejamos salvos. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que o ser humano sem Cristo ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Nesse mesmo capítulo 2, no verso 8, diz o texto: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Para o ser humano ser salvo só através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Jabes queria ser salvo da maldição que trazia sobre seu nome. E ele clamou a Deus. Deus ouviu e ele foi o mais ilustre entre os seus familiares. Lembre-se que o homem natural não verá a glória de Deus. Isto é, não se trata de reencarnação, mas nascer de novo não é nascer do mesmo pai e da mesma mãe. Não é nascer de uma mulher e de um homem, ou de um pai humano, mas de outro tipo de nascimento. É acolher Jesus no íntimo e segui-lo rumo à glória eterna. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, assim temos uma transformação. Veja que isto é enfático quando você lê no capítulo 3 de João, que fala a respeito do encontro de Nicodemos com Jesus. Você vai contemplar Jesus dizendo a Nicodemos que é necessário que ele nasça de novo. Nicodemos se perturba e faz uma pergunta: como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E o Senhor diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O ser humano precisa ser nascido do Espírito, ou seja, nascido para Deus e nascido através da ação gloriosa realizada por Deus. Realização essa que quando a gente olha na palavra, lá em Ezequiel, ele nos diz que tira de nós o espírito velho e nos dá um espírito novo. Tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne sensível a ouvir a sua voz. E Paulo já nos diz que só o homem espiritual é que pode discernir as coisas espirituais, porque o homem natural jamais entenderá a glória de Deus, como se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ezequiel 36, 26 foi o texto que eu citei anteriormente, que Deus tira o espírito velho e nos dá um espírito novo, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, sensível a ouvir a sua voz. Siga o exemplo que a palavra nos ensina. Exemplo esse de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e ter a convicção que as demais coisas o Senhor lhe acrescentará. É assim que está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Que Deus, pois, nos abençoe e que iniciemos uma semana meditando na sua palavra, buscando a face dele
e tendo a convicção que Ele mudará a caminhada daqueles que nele crê, pois o que crê verá a glória de Deus. Amém.